Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Delivery do Zero ao Sucesso. E hoje episódio de número 40. Pessoal, é muito bom sentar nessa mesa, escutar as histórias de pessoas que literalmente saíram do zero e chegaram ao sucesso com começos diferentes, ações diferentes, com estratégias diferentes, mas o que a gente pode ver em todos desses empreendedores é uma mentalidade imbatível, uma vontade de vencer e muito amor pelo que faz. E no episódio de hoje não vai ser diferente. É sobre alguém que tinha uma carreira, status, resultado e muitas coisas aconteceram. E a gente vai falar sobre burnout, saúde, escolhas difíceis, família e a coragem de transformar a paixão em um negócio real. Então, nós estamos hoje com a Portale Pizza Bar, com Daniel Lupiano, e vai ser um prazer enorme bater um papo com ele. Daniel, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. É um prazer enorme estar aqui com você. Espero que a gente possa contar não só histórias, mas ajudar esse mercado a crescer, porque o fundamento desse podcast é ajudar esse mercado a prosperar. Então, seja muito bem-vindo e agradeço aí por aceitar o nosso convite. Poxa, eu que fico muito feliz, super agradecido, né, de poder estar aqui, de poder contribuir de alguma forma, contar um pouco de história. E tá disponível nesse gigante mercado, né, que é o mercado da gastronomia aqui no Brasil. E mais do que isso, né, o desafio de empreender nessa terra de gigantes, né, nesse país super desafiador. E a gente tentar todos os dias matar um leão ali para poder chegar lá, poder entregar resultado, né, pro nosso cliente, entregar resultado pro acionista, pra empresa. Sobretudo quando é uma empresa familiar, né, onde o nosso prolabore depende 100% ali da nossa operação. Então, é um desafio. É o que a gente costuma falar, né? Para quem é empreendedor, o nosso ganho está na última linha. Paga tudo que sobrar é nosso, né? E quando sobra, né? Quando sobra, com certeza. Mas é um desafio que a gente tem no Brasil e faz parte, né, da gente aí que resolveu empreender, porque eu acho que empreender vai muito mais além do que o dinheiro. É o amor pelo que faz, é a vontade de estar com pessoas ao lado, uma equipe que prospere e que você ajude eles a crescerem também. E pessoal, se você não conhece a Portale Pizza Bar, vou contar um pouco, fazer um resumo básico aqui, que era uma pizza que nasceu no quintal de casa, virou uma empresa de família e hoje entrega pizzas que não são só comida, são intenção, é uma pizza totalmente diferenciada, né, massa napolitana, e ele vai contar toda a estratégia, como começou o sucesso, como que ele atingiu esse sucesso, né? Daniel, pra gente começar, tem um dia eu participei de um treinamento e a pessoa falava assim, ó, me fala quem você é antes de falar o que você faz, porque quando a gente se apresenta, a gente fala assim, eu sou o Wildes da Labs, eu sou Daniel da Portale, mas antes de existir o Daniel da Portale, eu quero saber quem que é esse ser humano, quem que tá por trás da Portale. Então, queria que você me falasse quem é você, para depois a gente falar o que você faz, por gentileza. Puta, que legal, né? Uma pergunta capciosa, né? Eu sou um apaixonado. Eu gosto muito de me desafiar todos os dias. Então, eu acho que é em função disso que a Portale começou. Mas, mais do que isso, acho que é muito importante a gente entender primeiro quem a gente é, no sentido de o que a gente quer, né? O que a gente quer fazer, quais são as nossas prioridades. E por ser um apaixonado, um cara lúdico, eu sou um cara muito família, né? Então, eu tive que fazer algumas escolhas, a gente provavelmente vai falar um pouco disso, né? Mas tive que fazer algumas escolhas ao longo da minha vida, ao longo da minha carreira. E a minha prioridade sempre foi minha família, né? É a minha força, é o meu porto seguro, é aquela pegada de voltar para casa e ter ali uma galera me apoiando, me incentivando, me dando ali aquele abraço fraternal para poder seguir adiante. Então, eu não tenho dúvidas que em qualquer escolha que eu vier a fazer na minha vida, a minha prioridade sempre vai ser a minha família. E aí é por isso que eu falo da paixão, né? Você tem aqui grandes paixões, mas por trás dessas grandes paixões vem escolhas. Total. E a minha primeira escolha vai ser sempre a minha família. E eu concordo contigo. Que tem muita gente que inverte, né? Primeiro vem tudo que talvez não é que não seja tão importante, mas que poderia estar em posições secundárias, terciárias, assim por diante, mas coloca em primeiro e a família vem para depois, né?
Eu também concordo com você. Se eu tô bem com a minha família, eu tô bem para fazer qualquer coisa. É claro que em alguns momentos do empreendedorismo você acaba se sacrificando, porque faz parte, mas aquilo lá eu acho que tem que ser temporário, não pode ser eterno. Então Exato. Esse é um pensamento. E, cara, onde você nasceu? Eu nasci em Campinas. Campinas, interior de São Paulo. E a pizzaria fica em Sumaré? A pizzaria fica em Sumaré por conta de... Campinas se tornou uma cidade relativamente violenta per capita, né? E a gente quis, há uns 20 anos atrás, mais ou menos, a gente quis sair de Campinas, procurando um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de sossego, naquela vibe de família de novo, né? Então a gente se mudou para Sumaré, que é uma cidade do interior, menor, né, mais tranquila, todo mundo se conhece. Então é uma cidade relativamente mais tranquila do que Campinas. Mas eu brinco assim, que eu durmo em Sumaré, né? Porque eu trabalhei minha vida toda fora de Sumaré, né? No Brasil todo, aí, de Brasília até Rio Grande do Sul, todas essas cidades. O que você fazia antes de abrir pizzaria? Cara, sempre fui bancário, né? Eu sou economista de formação, então eu sempre trabalhei em bancos, né? Nos grandes bancos, aí dos 3 principais bancos do Brasil. Quais? Eu trabalhei neles. Trabalhei no Itaú, trabalhei na Caixa Econômica Federal e trabalhei no Sicoob, né? E cresci dentro do banco, né? Então comecei como trainee, fui evoluindo, fui crescendo, né, ao longo dos anos e cheguei a diretor-presidente do Sicoob. Que legal. Então foi uma trajetória bem legal, longa. Quanto tempo? Quase 25 anos. Uau, bastante. Bastante tempo. Eu comecei muito moleque, né, no banco, como trainee. E fiz faculdade, fiz pós, foi toda a minha trajetória foi em função do banco, que era algo que me chama muito a atenção. Gosto muito do mercado financeiro, gosto muito dessa pegada de business, de negociar, de entender um pouco do cenário, né? Principalmente do cenário macroeconômico, conversar com pessoas, né? É uma coisa que eu gosto muito. E você acha que isso te ajudou na Portale? Total. Assim, me deu eu tenho uma bagagem muito legal. Números são importantes, né? E outra, eu conheci muita gente, né? Então, o meu networking ele é muito grande e eu conheci sempre do lado de cada mesa, né? Então, eu era o cara que emprestava o dinheiro, eu era o cara que fornecia a maquininha, eu era o cara que vendia um seguro. E agora, do outro lado, eu consigo entender um pouco de intenção do banco, eu consigo entender um pouco de negociação de taxa, negócio, eu consigo entender um pouco de expansão de mercado, né? Um pouco de estratégia. Então o banco me deu um pouco dessa visão, né? Que top. E você já começa com um diferencial, porque você entende de números, você trabalhou no banco, você é formado nessa área. Então, quando você vai montar um preço, quando você vai comprar alguma coisa, você já sabe trabalhar estrategicamente isso daí. E a maioria das pessoas que empreendem no segmento de alimentação, primeiro ele sabe que vai estar um lucro lá de uma maneira, às vezes, não 100% profissional, e ele entra na área sabendo que tipo, ele vai aperfeiçoar com o tempo. Você não, você já tinha essa linha afiada por ter trabalhado muito tempo no banco, né? Exato. Não foi Quando a gente começou a Portale, né, você disse aqui no roteiro inicial, a nossa ideia, a primeira ideia, na verdade, era uma fuga de um mercado opressor, assim, um mercado uma indústria muito difícil, que te consome 24 horas por dia, um negócio surreal, o trabalhador do banco. Né, assim, É legal, até quero que era essa pergunta mesmo que eu ia fazer pra gente entrar até na pizzaria. Cara, 25 anos de banco, você amava o que fazia, por que essa virada 360 e escolher o mercado de alimentação para entrar? O que te levou a isso? Cara, que legal, assim, o mercado de gastronomia, na verdade, é minha paixão, né? Era o meu hobby, sempre foi meu hobby, né? Eu sou um cara muito estudioso, muito aplicado, né, nas coisas que eu faço. E a gastronomia, ela sempre foi a minha fuga. A indústria financeira aqui no Brasil é uma indústria muito cruel, né? Ela te consome muito, te leva ao limite o tempo todo, meta, pressão. Todos os meus amigos que trabalharam comigo em banco hoje têm algum tipo de transtorno, né? Seja burnout,
seja síndrome do pânico, caras que se suicidaram, Rivotril pra cima, né? Assim, o banco, ele te dá uma pressão surreal, sobretudo quando você vai crescendo dentro dele, né? Em todos eles, né? O cara que está ali no comercial do banco, ele sofre uma pressão por resultado muito forte. E é 24 horas por dia, chefe te ligando, o conselho de administração te ligando, à medida que você vai crescendo dentro do banco, diretoria te ligando, é um negócio horroroso. E algumas pessoas vão jogar tênis, algumas pessoas vão fazer luta. Eu fiz, acho que uns 6, 7 anos de luta para tentar dar uma extravasada. Nunca foi meu negócio, não. Eu ia lá, apanhava pra caramba, tomava um monte de soco na cara. Mas aquilo me ajudava a aliviar um pouco essa pressão do dia a dia. E aí eu conheci a gastronomia, que foi muito legal. Né? Entender um pouco desse universo, entender um pouco do universo dos vinhos também. Você começou a estudar? Comecei a estudar e comecei a me aperfeiçoar nisso. E aí eu sempre brinquei, assim, eu era o cara que fazia de final de semana, né? Pizza? Fazer uma pizza pra turma de final de semana, fazer uma pizzada na igreja, por exemplo, né? Pra levar lá e tal. E a galera começou, putz, você é bom nisso, cara, tá ficando legal. E aí eu comecei a estudar mais, comecei a me aperfeiçoar, fazer curso, né? Fui fazer uma gastronomia e tal, pra ganhar a musculatura, pra começar a fazer um negócio bem feito, mas pra mim, pra minha família ali. Nunca pensei nisso em business. Realmente foi uma fuga do banco. Mas quando eu realmente estava no auge do burnout ali, eu estava, cara, com síndrome do pânico, depressão, burnout, tenho ainda, né? Eu tomo remédio pra caramba. Durante a noite pra dormir, é uma mão fechada, cheia de remédio pra conseguir dormir e tal. E tudo isso por causa do banco? Em função do banco, assim, bem isso mesmo, né? De coisa. E você saiu do banco faz quanto tempo você tá com a Portale? Faz 2 anos, nem 2 isso. anos. Nem isso, 1 ano e meio, mais ou menos. Tudo muito recente, né? Tudo muito recente. Então a minha pegada era, cara, eu só tinha uma certeza na vida. Eu preciso sair desse mercado. Né? Isso, eu não quero mais isso pra minha vida. Essa era a certeza que eu tinha. E conversei em casa, né, e tal. Falei pra minha esposa, você consegue segurar a onda aí pelo menos um ano? Eu preciso pegar um aninho sabático pra descansar. Você segura a onda em casa? Minha esposa é guerreirona pra caramba, super parceira. E falou, claro, tamo junto, vambora. E ela trabalha com o quê? Trabalha um pouco nesse mercado financeiro também. Tá, aí você continuou no banco, mas pegou um ano sabático. A minha ideia era sair do banco e pegar um aninho sabático. Tá. E ela é mais doida que eu, e ia segurar a onda, continuar trabalhando e tal. E eu ia lavar louça em casa e cuidar das crianças, né? Eu tenho dois bebês lá, um de 19 e outro de 21. Bem pequeno. Então, minha ideia era essa, ficar em casa ali e tal, e assistir bastante sessão da tarde. Mas não consigo, né, cara? Assim, trabalho desde os 14 anos, é uma coisa pra mim impossível ficar em casa assistindo TV, assistindo LES, assistindo Máquina Mortífera na sessão da tarde, então não dá. Então eu precisava fazer alguma coisa. E aí eu chamei os dois doidos, que são os meus 2 filhos e tal. Falei, cara, vamos montar um negócio aqui em casa? E a gente monta um aquário aqui no quintal. E eu faço aqui as pizzas e tal, e vocês entregam no condomínio. E a pegada era essa, e se ia ganhar dinheiro ou não, naquele momento era pouco importante. A pegada era, pelo menos eu não estou em casa sem fazer nada, eu vou fazer um negócio que eu gosto, e a gente vai brincar de vender pizza aqui dentro do condomínio e vamos ver o que vai acontecer. Essa era a ideia. Só que os meninos, eles são fera, cara, assim, né? Eles não têm essa visão limitante que eu tinha naquele momento, né? Molecada, não, pai, mas vamos pra cima, porque se a gente colocar um forno aqui dentro de casa, não vai funcionar, a gente não consegue escalar esse negócio. Então tá, então vamos colocar um truck. Mas com um truck a gente não consegue levar ele para outros lugares, porque o forno não cabe, não sei o quê. Puta. Então vamos pensar em alguma coisa um pouco maior. Para que o forno cabe e a gente consiga entregar a qualidade. Então a gente foi montando isso, foi alimentando, né, colocando lenha nesse fogo que foi nascendo ali no quintal de casa. E o primeiro começou na sua casa? Começou ali. E aí... E começou a montar a estrutura lá, o forno, tudo. Só que daí, puta, não cabe o forno,
eu não consigo fazer entrega aqui, não consigo escalar, e levar o forno pro truck também não vai caber, porque é um forno muito grande e tal, e aí, puta, a gente precisa realmente escalar esse negócio, levar para ter um local físico, né? Um local que a gente consiga atender e tudo mais. Mas você começou a fazer em casa e testar em casa e já começou a dar certo. A galera começou a gostar, né? A gente começou a entregar aqui, acolá e tal, e a galera começou a gostar. E percebemos claramente que dava para escalar. Só que essa escalada, ela foi muito rápida. E aí talvez entra nessa conversa do banco, porque daí ia ter que fazer um investimento alto. Né? E aí eu ia ter que pôr patrimônio em risco, e aí começar a fazer contas de risco versus retorno, né? No dia a dia ali. Essa foi a pegada. Então, aí sim, para a gente dar esse próximo passo, eu fui para Prancheta, junto com a minha esposa, junto com a turma lá de casa, e vale a pena aqui colocar 1 milha nessa brincadeira para ver que pegada que dá? Puta, vale a pena. É business, dá retorno, dá ROI, vamos fazer. Puta, aí a gente colocou 1 milhão e poucos de reais lá e montamos um negócio, um rinoceronte, né, cara? Ficou muito grande. Ô, Daniel, legal. E até nessa conversa aqui, você já começou a fazer em casa e você viu que deu certo, o pessoal começou a gostar. O que você analisou que era diferente na sua pizza que você falou, cara, o pessoal tá gostando por causa disso? O que você analisou e falou, cara, dá para escalar? A nossa pizza, ela é diferente. Realmente, né? A gente parte do princípio, a gente estava até conversando aqui no backstage, né? Que a gente parte do princípio que insumos são inegociáveis, a gente tem que trabalhar com produtos de primeiríssima linha, e é isso que a gente faz, mas a gente parte do princípio que todo mundo que quer uma alta gastronomia, que quer uma pizza gourmet, uma pizza premium e tal, parte desse pressuposto, né? Então a gente trabalha com produtos de primeira linha, de primeira prateleira, de fato. Queijos de primeira linha, farinha de primeira linha, farinha 00 e tal. A gente parte desse pressuposto. Mas a pizza, existe uma linha tênue, né, entre você vender uma pizza ou vender uma torta. Porque se você fizer uma massa qualquer lá e jogar um monte de produto bom em cima, você fez uma torta. Agora, se você fizer uma massa bem elaborada, pensada, quase que uma alquimia, né? É uma magia ali fazer uma massa. Você fica pensando nela 3 dias antes, testando água gelada, testando a quantidade de água gelada, em que momento que você vai pôr essa água com gelo, em que momento que você vai pôr esse blendzinho de água com gelo, com água natural. Você pensa na alcalinidade da água, né? Você pensa no pH da água. Você começa a pensar tipos de fermento, se você vai usar um natural, se você vai usar um químico. Você começa a pensar também na qualidade do queijo versus a temperatura do seu forno, porque às vezes você tem um queijo de altíssima qualidade, mas ele simplesmente não encaixa com o teu forno. Não encaixa. Então você tem que testar queijos diferentes para casar ali perfeitamente com o forno que você tem. Tudo isso é uma ciência. E é tentativa e erro. Não, pelo menos até onde eu estudei e conheci, você não tem uma técnica perfeita que você vai encaixar de cara. É teste, tentativa e erro. Você faz aqui, experimenta, dá pra galera provar, vai testando, vai perguntando, vai conversando com as pessoas. Puta, não funcionou. Vamos trocar queijo, vamos trocar temperatura, vamos trocar água, vamos trocar azeite. E aí você vai, até você chegar ali numa coisa que te entrega. É bem isso. Então, a gente é muito rigoroso lá na Portale. Muito rigoroso. Eu diria até que a gente é chato, né? No sentido de a gente vai à exaustão testando, nem que isso nos leve a um aumento de custo, não importa, eu não sou o cara preocupado com custo. Eu vou muito mais na linha da entrega, porque eu acredito fortemente que se eu entregar aquilo que a gente está propondo a entregar, a gente vai ter churn, vai ter retorno, pessoas vão indicar, pessoas vão gostar. E mais do que isso, cara,
é o respeito que a gente tem que ter pelos alimentos, né? Então a gente respeita muito o alimento, porque as pessoas vão colocar para dentro esse negócio, né? As pessoas vão comer esse negócio. Então não tô vendendo aqui uma caneca, onde o cara, puta, não gostei, eu vou descartar. É sério, né? As pessoas vão colocar uma coisa para dentro delas. É isso. Então é muito respeito pelo alimento, pelas pessoas, fazendo ali essa alquimia, essa magia ali e tal, testando, tentativa e erro, até chegar no que a gente chegou hoje. E eu diria que nada é escrito... Eu tenho um lema lá na Portale, é o único. Nada aqui é escrito na pedra. Ou seja, a gente pode mudar o tempo todo. Mudar processo, mudar receita, mudar atendimento, mudar logística, mudar fornecedor. Não importa. Porque a gente é incansável em busca da perfeição. A perfeição, ela não existe. Mas a gente é incansável na busca da perfeição. E essa escalada é que é gostoso, né? Top, cara. Testar ali todo dia. Tem uma frase que eu gosto muito, e talvez seja o seu público, né? Quem por preço vem, por preço vai. Quem por valor vem, por valor fica. E quando você consegue comunicar isso de uma maneira clara e o teu cliente sentir, porque eu acho que quem busca a sua pizza é o cara que está buscando sabor, está buscando um produto de qualidade e não está importando com o preço que está pagando. É isso que você achou o teu nicho ali. É esse o nosso nicho. Quando você cria isso, você cria um público fiel, que pode passar décadas, anos, ele vai continuar comprando da sua pizzaria, né? Isso é importante, cara. Então, eu entendi muito bem que quando você montou essa pizza na sua casa, você já estava buscando esse público e você conseguiu conquistar. E aí foi a partir daí que você resolveu pôr 1 milhão, 1,5 milhão e investir numa pizzaria. Porque, cara, é dinheiro para... É uma grana, né? Bastante, né? E aí, você continuou vendendo na sua casa enquanto tu estava lá construindo a pizzaria. Foi assim? Só que essa transição foi muito rápida. Tá. Assim, eu tô te dizendo pique de 2 meses. Uau. A gente é um pouco intenso, assim. A família Deu do pra perceber piano um pouco só. A família do piano é uma família um pouco intensa. Uhum. Mas sabe o que foi bacana dessa história toda? Assim, eu me emociono quando eu conto essa história e lembro disso tudo, porque, cara, foi muito legal. Porque a nossa turma abraçou essa pegada, né? Minha esposa, os meninos em casa. Então a gente se abraçou e a gente foi pra cima com muita força. Mas assim, com muita força mesmo. E por isso que eu te digo, foram, sei lá, 2 meses e pouco entre o quintal de casa e a Portale tá aberta. Eu saí do banco, pra você ter uma ideia, em setembro. Em janeiro a gente tava abrindo a Portale. De que já ano? Inaugurando. De que ano? 24. 25 a gente inaugurou, eu saí do banco em setembro de 24. Uau. Então assim, foi tudo muito rápido, né? De setembro a novembro foi esse momento de testes. Novembro a gente começou acelerando, mesmo colocando grana e já montando o espaço físico. Dezembro a gente fez o nosso soft open para testar já com real, com a porta aberta mesmo, tal, equipe contratada e tudo mais. E janeiro, dia 18 de janeiro, que pra gente é uma data muito simbólica, porque é o dia do aniversário do meu casamento. E a gente começou no dia 18 de janeiro, de fato, a operar. Então foi muito rápido, de setembro a janeiro. Uau. Grana investida, business plan feito, bastante erro, contratamos consultoria que não funcionou, talvez não precisasse, tivemos custos que talvez não precisassem. Eu gastei aí, olha, uns 250 mil reais que eu não gastaria hoje, por exemplo. Se eu for, a gente vai, né, inclusive esse ano aqui agora, de 26, a gente está abrindo a nossa segunda unidade, graças a Deus. Uau. Agora em abril vai ser a nossa inauguração. Pelo menos 250 pau não vai ser gasto nessa unidade, porque realmente não precisa. Isso é legado, né? Isso é aprendizado e tal. Isso. Provavelmente na nossa terceira unidade, eu vou estar falando aqui para você de meia milha que não vai precisar ser gasto, porque a gente vai ter novos aprendizados e assim por diante. Cara, e você é um fenômeno, porque em curto espaço de tempo, vamos falar quase um ano e pouco, que está aberto aí, né? Se a gente contar hoje, vocês amparam rápido.
né? Porque vocês conseguiram ter sucesso em pouco tempo, creio eu. Demora para você ter sucesso, para pensar em abrir a segunda, abrir a terceira, já com lucratividade na primeira e com processo definido e colocando uma milha, igual você falou. E, cara, é muito, muito, muito rápido. E como que foi essa abertura? Vamos falar assim, você abriu em janeiro, no dia do teu aniversário de casamento. Isso. Como que foi esse primeiro dia? Já abriu com o público ou foi crescendo? Como que foi? Já foi, no primeiro dia já teve destaque? Como que foi esse primeiro dia de abertura? A gente fez um período de soft open. Dia 14 de dezembro a gente abriu para público. Próximo. Com 70% de desconto. E dizendo com uma roster na porta e tal, e contando com muita transparência, né? Com uma relação muito, muito harmônica e transparente e respeitosa, né? Com o nosso cliente. Então a gente abriu para público valendo, né? O jogo rolando, e a gente falava, olha, nós não estamos inaugurados, é um período é um soft open, por isso que a gente vai vender as nossas pizzas, todos os nossos produtos, todos, com 70% de desconto. Quer dizer, a nossa pegada aqui eu estou pagando para trabalhar. Faz parte do investimento, faz parte do negócio, faz parte do business. Mas você que está entrando aqui, eu preciso que você me ajude a montar uma pizzaria premium aqui em Sumaré. Então esse foi o tipo de relação que a gente construiu com o nosso público. Cara, isso é uma estratégia inteligentíssima. Porque você colocou esse custo seu no business plan e você está usando as pessoas não só para experimentar o teu produto, mas melhorar o teu produto e, consequentemente, se ela ficar fã, quando você cobrar o valor inteiro, ela vai estar participando. Acho que é isso que aconteceu. Ela estava no game, exato. E aí me conta, é que eu tô curioso demais, já tô fazendo umas análises aqui. E aí vocês fizeram isso em dezembro, e aí como é que foi quando vocês abriram realmente a casa em janeiro? Foi o que aconteceu. Toda essa galera que veio conhecer em dezembro foi em janeiro nos prestigiar, tal, acreditando no negócio. E mais do que isso, assim, o nosso slogan é Portale Pizza Bar de família para família. E é o que a gente entrega lá. Isso foi muito legal, porque o nosso cliente, ele consegue perceber amor, sabe? E não é papo furado aqui e tal, nem é o meu perfil isso. Mas o nosso cliente, ele consegue perceber que ele está sendo atendido realmente por uma família que vai abraçar, que vai chamar ele de meu amigo, vai chamar ele pelo nome, vai atender ele ali no limite, né? E vai ser muito bem tratado, muito aparado ali, né? Parado ali. Então, e a gente pensou em todos os detalhes, sabe? Por exemplo, fez um brinquedão lá em cima, com um espaço muito legal, assim, um espaço gramado para as crianças, com um filminho ali para os pais poderem acompanhar a molecada brincando lá em cima, sem risco. Que legal. Cara. Fica ali E aí o garçom que fica lá em cima tem um perfil já mais kids. Então a molecada começa a jogar bola no garçom. Né, começa a jogar as bolinhas ali no garçom e o garçom brinca de volta, tal, então interage ali com a molecada. A nossa cozinha é aberta, então o nosso cliente, ele entra, ele já tem um impacto direto com o nosso forno, com a cozinha toda aberta, não tem nada ali. Então o cara já fica ali interagindo com os pizzaiolos. Nosso pizzaiolo, o chefe Billy, que era para estar aqui conosco hoje, infelizmente ele teve um problema de saúde, não conseguiu, mas é um cara extremamente fofo, não tem outra palavra para falar do Billy, assim, é um cara muito agradável, muito empático, inteligentíssimo, talentosíssimo, tal. Então, e aí ele e o Pedro, que é o nosso pizzaiolo lá também, jogam as massas para cima, faz malabares, tal. Então isso tudo vai criando rapport, né? Vai criando relacionamento com o cliente e a galera percebe isso. Então, respondendo assim objetivamente a sua curiosidade aqui, foi bem legal porque essa turma de dezembro estava em peso lá em janeiro. E o nosso churn, ele é altíssimo, assim, ele é surreal. Porque todo mundo que foi em dezembro voltou em janeiro pagando. E mais do que isso, eles voltam, cara, toda semana. Que legal. É um negócio, assim, incrível. Toda semana a gente tem ali um público muito, muito fiel. Justamente porque talvez
sinta um pouco desse amor, né? Desse cuidado. E, claro, óbvio, né? Ele sente uma pizza realmente diferente, né? Uma pizza que tem amor ali na massa, nos insumos, no recheio, na maneira de fazer, na maneira de fornear. Tem amor ali, tem um quesinho ali de amor, não é só insumo, sabe? Sei, que top, cara. É legal saber essa história aí. E na sua visão, o que mudou para você de sair do CLT para empreender no segmento de pizzaria? O que você não imaginava que aconteceu empreendendo, que você falou, cara, isso daqui fez total sentido, eu não sabia que era desse jeito, e agora que eu empreendo eu sei exatamente o que é ser um empresário no Brasil. Olha, vou ser muito franco, assim, existe um romantismo, né, sobre empreender aqui no Brasil, é bonito, é lúdico, Vou trabalhar menos, ou não vou responder pra ninguém, cara, o lado verdadeiro, né, sendo bastante franco, não desencorajando pessoas que querem empreender, pelo contrário, eu sou um aficionado por correr atrás dos próprios sonhos, eu acho que isso é legal, mas é extremamente desafiador, é um cenário extremamente controverso, complexo, desafiador. Você empreender aqui no Brasil, você luta o tempo todo contra o governo, contra impostos, contra fornecedores que te espremem ali até sair sangue de você. O cliente por cliente, ele é cruel, porque Deus perdoa, mas o cliente não. Então você tem ali um desafio e o cara não quer nem saber se você está começando agora, né? Se você tem desafios, se o teu funcionário não foi trabalhar, se você tem uma equipe de 20 pessoas e naquele fatídico dia foi 10 num final de semana, porque os outros 10, um foi para uma festa, o outro passou mal, o outro aconteceu, enfim. Tô falando aqui agora de business mesmo, né? Isso aí. E o cara não tá nem aí, o cliente não tá nem aí, ele quer chegar lá, ser atendido em 12 minutos e é isso, né? Então, assim, o cliente, ele te pressiona fortemente para você entregar e ele não quer nem saber. E ele tá certo. Mas o fato é que, assim, as pessoas não querem nem saber quais são os seus desafios, né? O fornecedor ali os grandes fornecedores, é um oligopsônio monstruoso, né? Esse mercado de gastronomia. Os grandes fornecedores te pressionam para você ter suas margens cada vez mais baixas e eles têm as margens deles cada vez mais altas e você não tem muito para onde fugir, não tem grandes players nesse mercado, é um mercado meio arrochado. Você tem contas altíssimas para pagar, você tem aluguel, você tem funcionário, você tem folha, você tem imposto, o governo taxando toda hora e, cara, é um troço extremamente desafiador para maluco, eu diria. Né? Você tem que ser um pouco louco para empreender aqui no Brasil. E como que você lida com tudo isso e obtém lucro e transforma uma pizzaria em sucesso? Como que você faz isso? Primeiro porque eu sou um pouco louco, né? Se eu não fosse louco, mas todos os empresários acho que são, eu né? Eu acho que são, né? Eu sou um pouco louco. E, de novo, eu sou um pouco louco e eu acho que eu fiz 2 louquinhos em casa, sabe? Então, os louquinhos lá, a molecada, eles são meio fora da curva, né? Os meus 2. E eles vão pra cima mesmo e tal. E a gente tem um suporte bem legal nesse sentido de... cada um deles é responsável por um pedaço ali do negócio. Minha esposa também é uma puta guerreira, então ela me ajuda muito, né? Dentro do restaurante em si. Qual o nome dela? Andréa. Quer mandar um recado pra ela? Quero. Então aproveita. I love you, né? É isso aí. Te amo demais, né? E, cara, me ajuda demais, me incentiva demais, me valoriza demais e tal. Então a gente pegou meio que a família abraçou o negócio, né? Então é isso, eu acho que é uma pitada de paixão, uma pitada de loucura e muito trabalho. A gente chegou, pra você ter uma ideia, muito rapidamente assim, mas no dia da inauguração nossa, no dia 18 de janeiro,
Foi um sábado. Nós todos fomos pra lá uma quinta-feira à noite pra limpar, pra fazer todo o negócio e tal. Isso era uma quinta-noite. A gente virou a noite lá. Aí ficamos a sexta-feira toda recebendo mercadoria, organizando tudo e tal. Isso na sexta. A gente percebeu que não ia dar tempo. Daí a gente começou a ligar pros amigos. E aí a gente vê que tem amigo pra caramba e amigos verdadeiros, né? E foi uma galera lá, Rogério, Miriam, Dani, Simone, enfim, foi uma equipe, cara, a gente teve um reforço lá de umas 10 pessoas que chegaram lá, só com o único objetivo de amar, né, de ajudar, porra, tamo junto. E essa galera limpando o chão do banheiro, lavando louça, fazendo, sabe, pra nos ajudar a montar um negócio, porque não daria tempo da gente entregar, da gente abrir as portas no sábado. E chegou no sábado, a equipe toda estava contratada e a gente foi começar a operar e, cara, a gente imaginava, sei lá, 80 pessoas. Só que foram 250. Uau! E, porra, surreal, né? A hora que a gente olhou um batalhão de clientes vindo e tal, foi um negócio muito louco. E qual a capacidade do local? 105. Né? E tinha 250 pessoas, fila e porra, simplesmente algo que a gente não tinha essa expectativa, sendo muito verdadeiro. Nossa expectativa era de 80 a 100 na inauguração e depois escalando isso. Tinha 250 pessoas, não dava, a nossa equipe não estava preparada para suportar uma demanda dessa, até porque a equipe em si seria treinada, né, a partir daquele momento. E essas mesmas pessoas que viraram 24 horas trabalhando conosco foram lá nos ajudar, cara. Entraram no bar pra ajudar a lavar louça. Um foi pro bar, o outro foi pra cozinha lavar louça. O outro foi ajudar a entregar as pizzas ali como garçom e tudo mais. E a hora que eu vi, eu tinha uma equipe ali de 10 pessoas, acho que era mais ou menos isso, contratada. E eu tive um reforço de mais 10. Ou seja, minha equipe dobrou voluntariamente por amigos que foram nos ajudar e tal. E a hora que a gente viu, tinha uma equipe de 20 pessoas ali trabalhando fortemente, sendo que já haviam dobrado a madrugada trabalhando lá. Ou seja, foram praticamente 2 dias ali trabalhando 24 horas para fazer o negócio acontecer, para fazer a melhor entrega, com bastante gente ajudando ali a gente, né, de fato, mas o que eu quero dizer é, veja, 24 horas, 48 horas no nosso caso aqui, né, da família, trabalhando sem dormir, sem descansar um segundo. Né? Ô Daniel, e nesse dia aí que o pessoal te ajudou, teve um momento de encerramento do dia. Quando você baixou a porta e o pessoal tava lá dentro, qual que foi o sentimento que você teve dessas pessoas aí? Cara, foi muito comovente. E o que você falou pra né? eles, Foi muito comovente, cara. Primeiro porque a gente tava no limite da exaustão física, né? A gente ficou 2 dias lá dentro, trancado, literalmente trancados lá dentro. As pessoas trabalham. Essas pessoas trabalham. E abdicaram, não foram trabalhar naquele dia, cara, pra ficar lá ajudando e tal. Foi surreal. Não tem palavras, né, pra você agradecer, né? O que a gente fez? A gente finalizou, a gente se abraçou, a gente se beijou, fizemos uma oração ali juntos e tal, e o papo foi, cara, vocês são irmãos, vocês são mais do que amigos, né? Vocês são família. E ali a gente ratificou a questão do de família para família. Ali a gente chancelou, né? A gente selou a questão de que, putz, a gente tá no caminho certo, o nosso slogan realmente é de família para família, e a gente vive o de família para família todos os dias, né? Isso foi muito legal. Foi muito legal. Show. É isso, é amor pelo que faz e sentido. E você falou que vocês rezaram, né? Oraram lá, enfim. Qual que é a importância da fé na tua caminhada? Eu diria para você que eu não consigo separar o Daniel de uma presença divina, assim, né? Eu acho que é intrínseco, né? É junto, né? Não tem, eu acho que Deus
independente da fé de cada um, eu sou evangélico, mas independente, eu acho que independente da fé de cada um, eu acho que Deus Supremo, né, ele nos fortalece, ele nos encoraja, nos bota de pé, né, nos ajuda através das bênçãos dele, né, a suprir os nossos sonhos, as nossas necessidades, né. Então, eu acho que é intrínseco, não tem como separar o Daniel da presença divina e da necessidade da submissão de Deus, né. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Legal, cara. Daniel, e falando um pouco do teu processo também de empreendedorismo, vocês começaram na garagem de casa com delivery e aí vocês abriram uma operação local. Isso. Como que vocês implementaram o delivery? Já foi no primeiro dia, não foi? Como que foi a implementação do delivery na Portale? Na Portale, né? Não, a gente começou com um salão primeiro, né? Então foi exatamente esse cronograma, né? A gente começou com soft open, depois a gente foi para a operação a partir de 18 de janeiro, só salão. Ficamos lá 2 meses mais ou menos, só salão. E aí devagarzinho foi crescendo, né, a nossa operação de salão. E aí a gente implantou delivery próprio. Ficamos mais 2 meses, 3 meses mais ou menos com delivery próprio. E aí depois disso, quando a gente já estava um pouco mais experimentado, né, do ponto de vista de delivery, a gente foi para o iFood. Que legal. Então foi uma escada. E qual que foi o desafio nesse processo de delivery? É outra loja, né? É outra loja. Eu brinco assim que a gente tem 2 operações. Né? A operação de salão ela é completamente diferente da operação de delivery. E a gente fez isso, a gente separou realmente em 2 operações, inclusive com gerenciamento apartado, com processo apartado, tudo. E o principal desafio do delivery, quando a gente está falando aqui pelo menos no nosso case aqui foi isso, né? O nosso principal desafio de delivery talvez não tenha sido até o tempo de entrega, mas tenha sido você conseguir entregar com a mesma qualidade que você entrega no salão, sobretudo quando a gente está falando aqui de uma massa napolitana. E eu diria até para você que você tem uma perda, não tem como. Isso eu acho que é em todas. Talvez as pessoas não digam isso, né? Claramente ou abertamente, assim como eu estou dizendo aqui para você agora, mas você tem. Você tem uma perda de 10% ali de qualidade. Não tem como. Né? A experiência que você vai ter comendo no salão, ela é uma experiência 10% abaixo, pelo menos, do que você está tendo no delivery. Agora, o desafio do delivery é você conseguir diminuir, porque você pode começar com uma perda de 30, chegando a uma perda de 10. Esse target, né, de 30 a 10, esse é o desafio do delivery, você conseguir espremer ele e chegar no bottom line lá de 10% de perda. E como que você fez para chegar nesse 10%? Porque você deve ter começado com 30%. A gente começou com 30% ou mais. Como que era a sua pizza no início e o que você fez para chegar nos 10%? Talvez ainda temos espaço. Talvez eu não esteja nos 10%. Tá. Talvez eu esteja nos 12%, 13%, tá. 15%, vá. Mas, primeiro, muito estudo de mercado, né? Conhecendo outras operações, indo, né, em outras pizzarias. Mas você teve que mudar a massa, alguma coisa ou não? Não. O delivery, a caixa, o que você fez? Tudo, cara, tudo. A gente, do que a gente começou ao que a gente está hoje, a gente mudou 200%, tudo. Né? Começando, massa a gente não mexeu. Tá. Não pretendo mexer em massa. Mas a gente tinha uma caixa que não era aquela caixa com alumínio dentro. Então, foi a primeira coisa que a gente fez. A gente trocou o fornecedor e compramos uma caixa que só falta falar, né? Uma caixa que é a última tecnologia que tem já com alumínio dentro e tal, que consegue manter a pizza um pouco mais quente. Tá. Qual é o problema disso? Quando você põe a tua pizza naquela caixa, ela tá quente, e você vai pra bag do motoboy, ela esfria no caminho. E aí você tem a massa borrachuda. Porra, então só a caixa não adiantou. Aí a gente, o que a gente pode fazer e tal pra garantir que do momento que ela saiu do forno
foi para a caixa até a bag do motoboy, ela vai estar ainda quente. Então a gente comprou uma estufa, né, que trabalha ali mais ou menos de 70 a 80 graus, mais ou menos. Então compramos uma estufa gigante e todas as pizzas que saíam da caixa já ia para a estufa. E aí a gente percebeu que a gente tinha uma perda, ao invés de melhorar a nossa qualidade, a gente perdeu qualidade porque ela já estava dentro de uma caixa térmica, fechada, e aí ela ficava mais emborrachada ainda na estufa. Putz. E agora, né, o que fazer? Daí a gente percebeu que tem um time entre o momento que ela sai da estufa, do forno, até o momento que ela entra na estufa. Você tem um timezinho, um delayzinho, que se você conseguir cumprir esse delayzinho, ela vai melhor para a estufa. Ela já não vai totalmente quente, então ela saiu o vapor, e aí ela vai para dentro da estufa com uma qualidade melhor. Então você tira do forno, deixa ela um tempo parada. Isso. Para depois pôr na caixa, fechar e pôr na estufa. Exatamente, exatamente. Só que, de novo, respeito com os alimentos. Então a gente está tirando essa pizza, ela fica fechada, ficar ali, né, aberta, você incorre, né, riscos ali de contaminação e tal. Então a gente fez toda uma estrutura de vidro para quando a pizza sai, ela fica ali descansando, stand-by ali mesmo, descansando, literalmente descansando. Uau, que legal. Quietinha, para depois ir para a caixa, para depois ir para a estufa. Aí falou, porra, agora chegamos. Ainda assim, tinha nego que mandava lá no nosso Google, puta, a pizza tá chegando borrachuda, ou chegou fria. Puta, mas caraca, a gente fazendo reunião em casa, porque a gente trabalha 24 horas, né? Você sai da pizzaria, vai pro segundo round em casa, discutir o que foi, deu certo, o que não deu e tal. E, cara, esse aqui é o nosso calcanhar de Aquiles, o que a gente pode fazer, o que a gente pode fazer e tal. Porque o momento dela sair da estufa quentinha, gostosa, na temperatura, na textura, até ir pra bag do motoboy e chegar na casa do cliente de fato, você tinha perda de qualidade. Então a gente comprou bagzinhas individuais para cada pizza. Só que nós estamos falando aqui de 200 entregas, então você tem que comprar 200 bags. Né? E é um puta de um investimento alto. E você tem que comprar a bag certa, com isopor e tal. E eu não tô falando da bag do motoca. Tô falando da bag que sai da estufa e que vai até o motoboy. Caramba. Então a gente comprou bags individuais. Então sai a caixa da estufa, a gente põe nessa bagzinha individual, fecha ela ali, lacra ela ali. E aí, dentro da bag do motoboy, ela já vai numa bagzinha à parte individual para cada pizza. Então, aí a gente ganhou... Aí a gente tem um salto legal. Eu diria aqui para você, do ponto de vista de perda de qualidade, ou de ganho de qualidade, a gente ganhou aí de 10% a 15%. Nessa etapa do processo. E investimento no próprio motoboy. Né? No sentido de, como é que tá a bag do cara? Né? Não tá legal. Então, vamos melhorar a sua bag, vamos ajudar, vamos comprar uma bag para você e tal. Mesmo sabendo que ele vai trabalhar depois em outras operações, não importa, ele trabalha para a Portale também. Né? Então a gente faz um investimento nele, a gente melhora a bag dele, a gente compra uma bag nova para o motoboy, para que a gente tenha então esse tripé, né? O momento que ela sai do forno, ao momento que ela vai para a estufa, ela sai da estufa, vai para essa bag individual, sai dessa bag individual e vai para a bag do motoboy até chegar na casa do cliente. Esse processo, essa esteira, a gente demorou aí, sei lá, 6 meses e ainda, de novo, estamos em teste, né? Nada é escrito na pedra, né? É aquela nosso mantra. Então a gente fica provocando, testando, analisando ali possibilidades de temperatura, pressão, processo, até conseguir chegar na casa do cliente ali, uma pizza com textura, temperatura e aparência. Né? Top. Não é fácil. E esse diferencial que você tem de ter uma bag individual para cada pizza, cara, quando chega lá no cliente, ele vê essa bag sendo aberta, com certeza ele vê todo o cuidado que tá tendo. E chegar nesse nível de detalhe que você chega, cara, é um belo diferencial, porque eu recebo delivery bastante em casa e eu posso te dizer que eu acho que, cara, eu nunca vi isso. Você entrega em casa nessa bag individual. Então, para vocês que trabalham aí com
um delivery, dê uma estudada porque com certeza deve fazer um belo diferencial em manter a temperatura, né? E é o que conta. A pizza tem que chegar rápida em casa e ela tem que chegar quente, cara. Né? Total. Acho que esse é o ponto. E logicamente o mais próximo da perfeição. É claro que a gente sabe que jamais vai ser igual quem consome no local. E, cara, o público sabe disso. Mas se ela tá próxima, com certeza vai ser sempre algo que ele vai repetir e vai pedir mais vezes no delivery, né? Daniel, bacana o nosso papo, tá fluindo aqui. E dentro da sua história, eu tenho uma dúvida, que é assim, a partir de que momento que você começou no delivery, no seu estabelecimento, quanto tempo demorou para você atingir o seu ponto de equilíbrio? Ou seja, pagar todas as contas e começar a ter lucro. Quantos meses demorou? Cara, eu vou parecer aqui pretencioso ou superestimando o negócio, mas foi 3 meses, cara. Que legal. Em 3 meses a gente já tava pagando a operação e em 9 meses ela já tá muito próximo de pagar o investimento. Então foi muito legal, assim, muito legal. Mas, de novo, até conversando com as pessoas que estão aqui nos ouvindo, né, nos assistindo e tal. Cara, faz um business plan. Sabe? Eu acho que isso é muito importante, né? Veja uma consultoria, se você não tem essa capacitação teórica, né, técnica, conversa com pessoas e tal, mas... Porque sabe que aonde pega? Quando você você veio do CLT, aí foi desligado lá, tal, recebeu 6 meses de seguro-desemprego e mais o seu fundo de garantia, adicionado a 40% lá, né, da multa. Então você pega aquela grana e fala, puta, eu vou investir no meu negócio. Então você pega 100% daquilo que você recebeu, investe no negócio, monta um negócio bacana, e aí você quebra no 3º mês porque não tem fluxo de caixa, porque não tem giro para suportar a operação. Porque você esquece que você tem conta para pagar, funcionário, imposto, problemas que dá no meio do caminho, manutenção pra caramba, de um monte de coisas. Então você não tem giro para suportar aquela operação, você vira sócio do banco, porque você começa a antecipar o recebível da maquininha, e aí você vira sócio lá do teu banco, e aí é onde você se ferra. Então é importante você fazer um business plan antes de abrir e testar a viabilidade do teu negócio. Pensar, putz, eu vou abrir aqui o meu negócio e eu vou gastar X mil reais ou X milhões de reais, não importa. Eu acho que a lógica aqui é a mesma. E pensar em quanto tempo que esse negócio, que a operação vai se pagar e quanto tempo o investimento que eu fiz ele vai voltar. Porque é simples assim. Eu fiz um determinado investimento lá. Eu tenho, no meu caso aqui, né? Eu coloquei R$1 milhão nesse investimento. Eu poderia ter pego R$1 milhão, botado lá num CDB do banco ou num título público ou qualquer outro tipo de investimento. E o retorno que esse investimento me der, eu vou pra praia. E vou tranquilamente viver de cerveja e água de coco. Porque aquele investimento vai me dar X mil reais por mês de retorno. Então, a conta que eu tenho que fazer, ela é muito simples. Eu botar R$1 milhão nesse negócio, ele vai ter que me dar um retorno superior ao que o banco vai me dar, deixando esse dinheiro parado na conta. Se essa matemática não for muito bem ajustada, não abra o teu negócio e deixa o teu dinheiro no banco, né? Em aplicações saudáveis e tudo mais. Simples assim. Então você tem que ter 2 coisas em mente, né? A primeira, quanto tempo esse dinheiro vai retornar, né? A gente chama aqui de payback, né? Tecnicamente falando. E a outra coisa essa operação vai se pagar em quanto tempo? 2 meses, 3 meses, 5 meses, 6 meses, 9 meses, né? Porque às vezes a gente pensa também que a operação se pagou, mas você esquece do investimento que foi feito, né? Então, essas 2 grandes variáveis, elas são importantes para a gente ficar ajustando o negócio o tempo todo. E não tem muito segredo, né? Você tem que pensar, eu tenho que vender mais, ou seja, eu preciso aumentar aqui o meu faturamento, que não necessariamente significa lucro líquido. É muito mais ego do empresário, né? Eu faturo 300 mil, 400 mil, 500 mil mês. Total. E ganho 5 mil reais por mês de lucro.
Ou eu faturo 150 mil, mas tenho aqui um lucro líquido de 15%, de 20%. E aí? Então, acho que essa conta ela é muito importante, né? Faturamento é ego. Concordo. Larga disso. Quanto que a tua operação está te entregando de lucro líquido? Primeira coisa. Segundo, quanto tempo ela vai se pagar num business plan feito antes de abrir o negócio, para você perceber se, putz, vale realmente a pena abrir ou não. E terceiro, eu tenho que botar grana aqui nesse negócio e tenho que saber que eu preciso ter um fôlego além do investimento que foi feito para poder suportar aquele período que você estimou. E saiba, vai dar errado. Aquela conta que você fez no business plan vai dar errado. Eu brincava desde a época que eu trabalhava no banco e agora mais ainda se planejando dá errado, imagina só você fazer uma coisa sem planejar, né? Total. Faz total sentido. Né? É isso. Caramba, cara, quanta bagagem, quanta experiência. E isso daí, pra gente aqui do podcast, é muito legal saber qual é a sua mentalidade, estratégia, pensamento, porque, cara, vocês servem de espelho para quem está assistindo aqui, e milhares de pessoas assistem. E não faltaram elogios para os filhos e para a esposa, mas a gente sabe que tem um negócio familiar, tem os elogios, mas também tem os desafios. Como que vocês dividem a vida pessoal e a vida profissional? E na parte profissional, como que vocês dividem a divisão das responsabilidades de cada um para não virar bagunça? E na hora que tem problema, como que vocês tratam esses problemas? Cara, eu sou muito transparente, muito sincero, né? Não gosto de ficar aqui dourando a pílula, né? Claro. Contando história. Não do ponto de vista de separar o profissional do pessoal, nós não conseguimos, cara. A gente tenta. Se alguém souber esse segredo, me ensina, por favor, que eu quero aprender. A gente não consegue. Esse é um desafio, porque você pode prejudicar a família em função disso, ou prejudicar o negócio, enfim. Porque a gente trabalha 24 horas, né? A gente tem o momento da operação, e a operação não é o momento que o restaurante está aberto. Isso é onde a mágica acontece, mas e o antes, né? E o backstage, né? O tempo que você está ali preparando. Você começa às 4 horas da manhã no Ceasa. E vai terminar 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, lavando o último copo do bar. Percebe? Então, você tem um momento, um espaço enorme de trabalho ali, de dedicação e tal. Porque a gente, de novo, a gente é muito chato no sentido de buscar a excelência. Então eu vou no Ceasa, sabe? Eu vou lá escolher tomate por tomate para entregar o melhor. Eu vou escolher o pimentão macho. Vocês sabiam que existe o pimentão macho e o fêmea? O fêmea é o que tem a bundinha do pimentão, tem 3 bundinhas. Esse é o fêmea. E o fêmea, ele amarga. Se você fizer um pimentão macho que tem 4 bundinhas, esse não amarga, ou amarga menos. Uau, não sabia disso. Só que fica tudo misturado lá no Ceasa ou na banca ali do supermercado. E a gente vai procurar o pimentão macho, porque ele não fica amargo no forno. E a gente tem uma pizza que vai pimentão. Percebe o detalhe? Percebo. Só que isso eu fico ali 40 minutos no Ceasa procurando tomatinho cereja por tomatinho cereja, pimentão por pimentão. A melhor safra do tomate, o tomate italiano que está mais maduro para a gente poder fazer o molho pelate. Chato, a gente é chato. Para buscar realmente ali a excelência. Então, chega 4 horas da manhã no Ceasa e vai até, sei lá, 2 horas da tarde mais ou menos para fazendo as compras. 2 horas da tarde a gente já fez as compras, né? A gente tem lá um caminhãozinho e tal que leva as coisas. Chega lá, agora a gente vai separar isso aqui. Já tem uma equipe lá pronta para receber e começar a preparação das coisas. Para que 7 horas da noite, todo mundo que estava fora do palco coloque o uniforme, ou seja, coloque lá a fantasia e vá para dentro do palco. Então as mesmas pessoas que estavam fora do palco vão atuar no palco, valendo com o público. E aí a gente faz isso até 11 horas da noite. O restaurante fecha 11h30 mais ou menos. As pessoas ficam lá dentro até meia-noite. Depois fecha o palco de novo. E você tem ali toda a estada de desmontagem do cenário.
Então você tem que lavar a louça, você tem que desligar o forno, você tem que varrer o forno, você tem que fazer todo esse processo. E vai até 2 horas da manhã. Então, das 4 às 2, Tá com a família. você tá com a família e você tá ali naquela adrenalina do negócio. Aí você chega em casa 2:30 da manhã morto. E aí alguém puxa uma conversa do tipo, putz, o que será que não deu certo hoje? Por que a gente teve a reclamação tal do cliente tal? Aí, puta vida, não era hora de você ter feito essa pergunta, cara, tô morto de sono. Mas vamos discutir. Aí a gente se pega conversando até 4 horas da manhã sobre o que fazer para melhorar a nossa operação já para o dia seguinte. E no dia seguinte começa tudo de novo, a brincadeira e a roda gira. Então eu não consigo, nem eu, nem as crianças. Crianças, 21 e 19. Crianças, né? Mas a gente não consegue separar. Gostaria muito de aprender essa mágica, esse segredo. Não conseguimos. Mas uma coisa que a gente fez que funcionou, a gente aproveita as skills de cada um, né? Então eu tenho um lá que faz marketing aqui na USP, o outro faz administração de empresas na Unicamp. E a gente aproveita as skills ali de cada um para nos ajudar. Então, cara, você tem uma skill fortíssima ali em administração, você vai cuidar de compra, você vai cuidar de fornecedor, você vai cuidar da administração do negócio, DRE, DFC e tal. E é o meu mais novo, né, o Adriano. Então, ele tem essa skill administrativa na veia muito forte, né? De pragmatismo, de um cara muito metódico e tal. Então, ele tem essa coisa da administração muito forte. E é ele que leva a administração do negócio. O outro, o que faz o marketing, ele já tem um viés comercial muito exacerbado. Relacionamento com pessoas, relacionamento de negócio e tal. Então, ele é o cara que cuida da operação. Então, todo o manual operacional do negócio, plano de expansão, novas lojas, o estudo da cidade, para onde a gente vai, né? IDH da cidade, PIB, renda per capita, entendimento do negócio, da cidade e tudo mais, para onde a gente vai levar a nossa próxima unidade. Então, o Andrés, né, que é o meu filho mais velho, ele faz essa análise, a operação do lugar, treinamento das pessoas, RH, contratação, desligamento eventualmente, mas o nosso índice, né, de desligamento é baixo, as pessoas, em geral, ficam com a gente bastante tempo, estão lá com a gente desde o começo. Então, toda essa parte aqui de operação, de negócio, business, é com o Andrés. Toda a parte de backstage, retaguarda, administração, negócio, é com o Adriano, o meu mais novo. Aí você pode falar assim pra mim, e você, né? Eu não faço nada, eu sou o cara que fico ali... Cuida da operação. Cuidando do detalhe. Cuidando da pizza, pensando se eu comeria essa pizza com a minha família. Comeria, então eu vou entregar isso pro meu cliente. Então, esse talvez seja o que eu faço hoje, né? Eu sou o cara que está ali na operação de fato, eu sou cozinheiro, né? Então, eu tô ali forneando, tô ali abrindo a massa, eu tô ali fazendo a massa junto com o chefe Billy, que é o chefe mesmo ali do estabelecimento, né? Da Portale, é o Billy que fica ali pensando junto comigo como que a gente pode fazer para melhorar e testar coisas e tal. Então a gente fica ali se divertindo pra caramba, eu e o Billy, né? O dia inteiro ali pensando nessa grande alquimia que é fazer uma pizza e testando coisas e tal. Então a gente fica muito ali estudando o produto e a turma lá de casa estudando o negócio. E aí a gente tem essa separação, né? Negócio e produto. Legal. Você chama de chatice, mas eu chamo isso de profissionalismo. Mas vou usar a sua palavra, mas eu acho que foi a sua chatice que levou ao sucesso da sua empresa. Com qualidade, produto, enfim, cara. Porque é isso que o público busca, né? Quando a gente fala de alimentação, não importa se é classe A, B, C ou D, cara, ele quer comer uma coisa de qualidade, uma coisa com sabor. Então, eu acho que é isso que vocês buscam. E até falando um pouco sobre isso, você tem o cardápio da pizza lá. Qual a pizza que traduz
a essência, na sua opinião, da Pizzaria Portale? Talvez eu arrume briga com o Billy que esteja... Mas ele não tá aqui para se nos defender, então assistindo, pode azar falar. dele, então. É porque assim, nós temos uma pizza lá que chama-se Suprema Portale, que ela é autoral dele. O Billy tem 3 paixões na vida dele. A Keila e a Luísa, que são esposa e filha, e a Suprema Portale. Né? E ele fica nessa vibe de, putz, tá vendo? A gente vendeu tantas Supremas hoje. Então ele é ficcionado com essa pizza, que de fato é uma delícia. E é a nossa pizza mais completa, que tem mais coisas, né? E tal. É uma pizza bem equilibrada. Muito legal a pizza, muito gostosa. O que vai nela? Cara, vão os embutidos, né? A gente faz uma base e vão os embutidos, né? O bacon, vai a... Massa, molho de tomate. Massa, tomate, queijo, né? A gente usa um queijo de primeira linha e depois a gente coloca lá os embutidos, né? O bacon, vai o peito de peru, calabresa. Então ela é uma pizza equilibrada na quantidade, mas mais bem recheada. Tá. Ela é uma pizza com mais estrutura. Não é a minha preferida. A minha preferida é uma que a gente chama de zucchini dorato, que é uma pizza de abobrinha maravilhosa, assim, porque ela é uma abobrinha temperada antes e tal. Ela é uma pizza com muito sabor, mas não é a que traduz a alma da Portale. A que traduz a alma da Portale é uma que a gente chama de brie sapore, porque ela é uma pizza com muito carinho e muito autoral, né? A gente coloca fatias de brie e em cima desse brie a gente coloca uma geleia de abacaxi feita na Portale, que é bastante difícil reproduzi-la, porque a gente testou ela à exaustão, assim, até chegar no que a gente chegou hoje. Então a gente coloca uma fatia bem equilibrada de queijo brie e a gente coloca depois um fio, né, dessa geleia feita de maneira caseira. E por que essa pizza traduz muito o que é a nossa paixão, essência? Porque a geleia, ela é feita lá, a massa, ela é feita lá, o molho é feito lá. Nada é industrializado, tudo feito lá. Que legal. E a gente foi testando esse negócio, testando a exaustão e tal, até chegar numa geleia muito, muito equilibrada e extremamente saborosa, levemente adocicada, que equilibra e harmoniza perfeitamente com o brie, em cima de um molho pelate, com uma base de queijo mussarela. Então, é uma pizza muito gostosa. Que legal, cara. Muito bom saber de tudo isso. E falando um pouco mais dessa sequência de sucesso, vocês estão abrindo agora uma segunda loja, tem planejamento para abrir. Eu queria entender por que essa decisão de abrir uma segunda loja e qual a estratégia que vocês utilizaram para abrir, pensando local, público, o que vocês levaram em conta para abrir essa segunda loja? A Portale, ela é de certa forma, ela é uma pizzaria nichada. Né? A gente tem um público relativamente específico, embora a gente tenha pretensões de ampliar um pouco esse horizonte, mas ela de fato, até pelo ticket médio ali e tal, ela é uma pizzaria um pouco mais nichada. Então essa é a nossa principal diretriz, né? Somos uma pizzaria nichada, sabemos o público que frequenta aqui a nossa pizzaria e o grau de exigência que esse público tem. Então a gente tem que buscar locais que tenham esse público, por excelência. Então esse é o principal estudo nosso. Então as próximas unidades, e a nossa pretensão é abrir uma por ano, então a gente vai... 26 a gente está abrindo a segunda, 27 a terceira. A segunda 28. Vai ser em Sumaré também ou não? Não. Onde? A gente vai numa cidade aqui da região metropolitana de Campinas, que eu não... próximo de Campinas, ali próximo ao aeroporto e tal. Não vou dar exatamente a cidade, porque senão o meu marketing vai ficar bravo comigo nesse momento. Porque a gente está aqui, vai criar aquele efeito e tal. Eu não entendo muito de marketing, não. Mas o meu marqueteiro lá de casa... vai me puxar a orelha. Mas tranquilo. É ali próximo do aeroporto, aquela cidade ali e tal. E vocês escolheram
essa região por qual motivo? Em função de público, em função de DH, em função de PEA, em função de PIB, em função de renda per capita e, sobretudo, tamanho. Nossa estratégia ela é a nossa expansão em função do tamanho da cidade, ou seja, cidades pequenas. Tá. A gente não tem, pelo menos por enquanto, né, até a 5ª ou 6ª unidade, a gente quer ir para cidades abaixo de 300 mil habitantes, né, de 300 mil para baixo. A gente não quer entrar nas grandes praças. Tá. A gente quer entrar nas pequenas praças entregando muita qualidade. Tem prós e contras. Prós, que você tem um público... contra, né? Você tem um público ali limitado, do sentido de quantidade de pessoas, e você tem um desafio ali de que se você fizer besteira é uma só, você não tem chance, muita margem de erro, porque, de novo, o público, poucas pessoas, as cidades pequenas, as pessoas vão falando mal de você ali e tal, e você se queima. Então você tem que entrar realmente apostando muito naquilo que você quer entregar e com muita certeza daquilo que você tem. Em contrapartida, público muito fiel, churn muito alto, as pessoas acabam fazendo ali do teu restaurante um ponto de encontro que seja agradável, que seja gostoso, que tenha uma música boa, que tenha um lugar climatizado, fresco, com comida boa, bebida boa, na temperatura certa. Que seja um ambiente familiar, um ambiente agradável para você ficar ali, para fechar um negócio, para fechar um contrato, para conversar com amigos, para fazer uma confra de final de ano, um aniversário de 15 anos, um pedido de casamento ali. Percebe? Então, assim, a gente cria todo um cenário muito propenso para que as pessoas se sintam motivadas, né, a fazer esse tipo de comemoração e tal, ali. E aí um fala pro outro, pô, fui lá na Portale e pedi minha noiva em casamento lá. E aí, puta, você imagina o lastro emocional Total. Que você cria com essa pessoa numa cidade pequena que vai falar isso para todo mundo. E a gente faz muito isso lá em Sumaré. Né? As pessoas vão lá para isso e tal, e cria-se um cenário de que, putz, a Portale, ela é um espaço seguro e agradável para eu estar lá com a minha família comemorando algo em função de, né? E é isso que a gente busca, insistentemente. E as cidades que a gente vai, as próximas cidades que a gente vai, óbvio que isso já está decidido e mapeado, né? Todas elas partem desse pré-requisito. E por que Sumaré é a primeira, né? Porque somos sumarenses, porque Sumaré tem uma coisa ruim lá, de que existe uma síndrome do vira-lata, né? Que tudo em Sumaré é ruim, é perigoso, é pior. Eu vou para cidades vizinhas ou eu vou para Campinas porque Sumaré não tem nada. E por quê tem que ser assim? Então a gente queria provar, primeiro para nós mesmos, e segundo para os nossos amigos, e terceiro para as pessoas, né? Desafiar a cidade a mudar um pouco essa mentalidade de que Sumaré é uma cidade que tem potencial. É uma cidade gostosa, é uma cidade de pessoas do bem, de pessoas que convivem ali há muitos anos, né? Nasceram ali naquela cidade, não foram embora de Sumaré porque gostam da cidade. Tem potencial, e por que não então ter um restaurante de alta gastronomia ali? Então a gente ali está meio que contramão das probabilidades. No business plan que nós fizemos, Sumaré não seria a cidade a ter a nossa loja, mas somos de Sumaré, né? Somos de Sumaré. Mas talvez seja isso que te levou ao sucesso, de não ter, você quebrar esse paradigma e ter uma pizzaria de alta gastronomia que o público com certeza lá busca e encontrou no seu estabelecimento. É um pouco disso, né? Quebrar, você usou a palavra que eu estava buscando. É isso. Quebrar paradigmas mesmo, né? É isso. E outra coisa que você também está utilizando muito aí é a experiência afetiva do teu público. Você está atrelando coisas boas ao seu estabelecimento. Então, pedido de casamento, um aniversário, comemorações. Então, a pessoa automaticamente já liga isso ao seu momento. E automaticamente
Toda vez que ela pensar em algo bom na vida, ela vai pensar Vai na remeter, Portale. né? E até falando sobre isso, né? Vocês têm um negócio tão autoral e tão cuidadoso que é a Portale. E eu queria saber como vocês enxergam o papel das promoções. Como que vocês trabalham lá? Se vocês fazem, se não fazem, e se não faz, por qual motivo? Então, essa é uma discussão relevante até para business mesmo, negócio. E, de novo, hoje nós não utilizamos a ferramenta promoção do ponto de vista de custo, né, de te dar aqui um desconto X, Y ou Z, mas a gente utiliza muito a ferramenta de uma segunda venda. Então, você compra uma pizza e ganha um Involtini. Compra uma pizza e ganha um drink. Faz aniversário e ganha uma pizza doce. Então, a gente vai um pouco nessa linha, em detrimento de dar um desconto, real, no sentido de baixar o preço do produto. Claro que cabe discussão, né? Talvez essa seja a melhor estratégia, sim, não. A gente está sempre discutindo possibilidades e maneiras de fazer melhor. De atrair mais, de agradar mais o nosso cliente e tudo mais, né? Então, sempre cabe discussão. Hoje a estratégia que a gente está adotando é essa, em função de uma crença que nós temos de que a gente não pode depreciar aquilo que a gente faz. Então, a gente faz realmente com muito entusiasmo tudo que a gente faz. Entrega um produto realmente de altíssima qualidade para o nosso cliente. Então, se a gente entrega, ou pelo menos busca fortemente entregar aquilo que a gente está dizendo que vai entregar, por que baixar o preço? Então, eu estou desvalorizando ou eu estou depreciando aquilo que eu mesmo estou entregando. Então, a gente parte de uma crença de não depreciar o nosso produto em função de um preço mais baixo, porque pode soar, ou pode parecer, ou transparecer, um pequeno tá desesperado ali e tá baixando o preço. E o maior medo nosso é, inclusive, passar uma imagem, talvez, para o nosso cliente, de que, puxa, se baixou o preço, pode baixar a qualidade também. Então, e, de novo, a gente se preocupa muito com a imagem, então a gente pensa fortemente nisso. Não vamos trabalhar estrategicamente do ponto de vista de promoções baixando o preço, justamente para não passar uma expectativa ou uma imagem de que a nossa qualidade esteja caindo. Porque essa é a nossa premissa. Eu prefiro fechar a Portale, se eventualmente ela não estiver dando resultado, do que baixar a qualidade. Isso acontecerá. Se eventualmente a gente perceber que do ponto de vista de negócio a Portale não rentabiliza e ela começar a dar prejuízo, tiver que ser fechada, você tem dois caminhos. Baixa a qualidade do produto, baixa preço e adquire mais clientes. E aí você tenta salvar o seu negócio. Ou você insiste naquilo que você acredita. Eu prefiro insistir naquilo que eu acredito. E se eventualmente a empresa, pensando do ponto de vista de empresa, não rentabilizar e eu tiver que baixar a qualidade do produto, não existirá mais Portale. Isso é um compromisso que eu tenho com quem estiver assistindo aqui essa nossa conversa, com os meus clientes e, mais do que isso, comigo mesmo. Se eu precisar baixar a qualidade de produto, eu fecho a Portale. Bacana. Daniel, legal. E até falando sobre isso, sobre qualidade, vocês ganharam um belo de um prêmio, que são os melhores da gastronomia de São Paulo. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, como foi para você e o quanto isso te representa, porque é um título que você recebe e vai estar marcado por resto da sua vida na Portale. Muito legal, né? Esse prêmio, ele tá lastreado no sal, né, do Fogaça, né, que é um chefe benchmarking para qualquer cozinheiro, né? E eles têm esse título. Então isso dá lastro, né? E ainda mais responsabilidade sobre o negócio. E é um troço que a gente realmente não esperava, sabe? Assim, muito, na velocidade que veio. Óbvio que a gente, com o tempo, ia começar a inscrever a Portale, né? Em
em concursos aí e tal, porque a gente acredita realmente no potencial que nós temos. E na qualidade da cozinha que a gente faz, né? Eu fui para Itália, o Billy, fomos juntos, né, para Itália, fomos para Nápoles, ficamos lá um tempo estudando, fizemos lá um tour em vários lugares para conhecer mais desse negócio, fizemos cursos, enfim. Então a gente acredita naquilo que a gente entrega e a gente faz isso com muito prazer, muito amor e tal. E por isso objetivava no futuro aí de, sei lá, 2 anos e pouco, começar a medir o nosso potencial com outras pessoas. Você só consegue saber se é bom ou ruim, ou bom ou mais ou menos, a partir do momento que você se mede com alguém que é referência. Senão você não tem uma medida exata se é bom ou ruim, né? Você tem que ter um referencial. E aí a gente ia começar a brincar com isso para saber, putz, que nível que nós estamos frente aos grandes players aí, essa galera que faz mágica com a pizza, né? Só que essa conversa ia ser 2 anos e meio, 3 anos aí, né? Pra gente começar a ser relevante e testar. Só que isso veio de uma maneira muito, muito, muito precoce, né, pra gente, né? Esse é um prêmio importante, de novo, lastreado lá em grandes chefes, né? Isso veio muito rápido pra gente, né? Com análise, né, de notas que a gente tem no Google, notas que a gente tem no iFood, lastreado na quantidade de seguidores que a gente tem, que é outra coisa bem legal. A gente tá com quase batendo 8, 9 no Instagram, acho que por aí, 8, 9 mil no Insta, em um ano aí de operação. Então, para uma empresa, é bastante coisa, né? Notas boas, notas bem legais, tanto no Google quanto no iFood, 4.6 e 4.8 no Google. Então, tudo isso foi dando lastro, né, pra gente ser premiado. Mas, de novo, assim, foi uma expectativa muito alta, assim, superada de maneira muito rápida, né? A gente não imaginava e a gente não estava preparado para isso no sentido emocional, né? Cara, a gente não estava nem buscando isso. Vamos fazer aqui o melhor que a gente pode, com muito amor, com muito carinho, com muito zelo, e daqui 2 anos, 3 anos, a gente vê o quanto quem somos nós aí frente os gigantes aí do mercado. E de repente a gente belisca lá um prêmiozinho para estar entre as melhores do estado de São Paulo. Pô, isso. Lá no interior de São Paulo, né, numa cidadezinha pequena, né, Sumaré, com menos de 300 mil habitantes e tal. Mas isso mostra o quanto você é grande também, cara. Porque ninguém dá prêmio para ninguém porque alguém é bonzinho. Dá porque é bom, né? Porque realmente é bom no que faz, é profissional. E, cara, a gente tá chegando nos finalmente aqui. Muito bom ter trocado esse bate-papo contigo. Mas eu não poderia terminar antes de fazer mais 2 perguntas que correspondem a empreender no Brasil, a fazer algo por amor e transformar esse amor em algo que não só cresce profissionalmente, mas pessoalmente também. E eu queria saber o que a Portale devolveu para a família e para você que o dinheiro jamais compraria. Olha que gostosa, né, essa pergunta. Porque a gente pode navegar nela, né, e decorrer nela. Veja, eu trabalhei quase 25 anos, né, uma carreira sólida e eu diria pretensiosamente aqui de sucesso no banco. Ganhei dinheiro, não sou rico, mas ganhei dinheiro da onde eu sempre brinco assim, da onde eu saí para onde eu cheguei, esse target, ele superou as minhas expectativas como homem, assim, né? Como do ponto de vista financeiro. Mas, e aí eu não tô me comparando com ninguém, tô me comparando comigo mesmo, de novo. Da onde eu saí para onde eu cheguei, né? Na minha trajetória, superou as minhas expectativas do ponto de vista financeiro. Em contrapartida, se você me perguntar, você foi feliz? Não fui. Talvez eu tenha aqui, com bastante sinceridade e lágrima nos olhos, um período, um vácuo de 25 anos da minha vida que foram de aprendizado,
não posso ser hipócrita porque dinheiro é importante, porque te ajuda a conhecer coisas, a conquistar coisas e ter certos prazeres que o não dinheiro não te dá. Em contrapartida, qual foi o custo disso? Para mim, homem e pai e tal. Um custo altíssimo. Que essa relação talvez não tivesse valido a pena. Sabe? Talvez ter ganhado menos dinheiro ou menos coisas, mas ter mais solidez emocional, talvez seja mais valioso, né? Hoje eu sou um cara que tive depressão, síndrome do pânico, transtorno de humor, inseguranças sobre todos os pontos de vista que você puder imaginar, por conta de um sistema bastante desafiador, para não dizer mais nada a respeito disso. Percebe? Então, assim, valeu a pena, Daniel? Sei lá, cara, sobre qual ponto de vista, né? Sobre o ponto de vista que você me perguntou, que é o ponto de vista familiar, não. Faria de novo? Não. Valeu a pena o seu legado? Não sei se eu te diria a mesma resposta, porque a gente é vivo, né? E tá sempre crescendo, evoluindo e aprendendo. Talvez daqui 20 anos eu te desse outra resposta. Hoje, aos meus quase 45 anos de idade, eu te diria que não valeu a pena e eu não faria de novo. Daqui 20 anos eu não sei se a resposta seria a mesma. Foi legal sua vida profissional? Não. Porra, mas você conheceu o Brasil inteiro, de cabo a rabo, conheceu outros países. Não valeu a pena, cara. Eu conheci Rio de Janeiro. Eu ia toda semana pro Rio de Janeiro a trabalho. De terno e gravata. Eu nunca coloquei o pé na areia. Eu conheço quase todas as cidades da região metropolitana do Rio de Janeiro e quase todos os bairros da cidade do Rio de Janeiro. Eu nunca coloquei o pé na areia. Valeu a pena? Conheço o Rio de Janeiro da porta do hotel, de dentro de uma agência. Percebe? Então, esse legado, né, que o business cruel ali e tal te deixa, para algumas pessoas talvez valha a pena, para outras talvez não, para mim não valeu, né? E eu tive grandes professores, né, nessa trajetória, e tive também grandes professores no sentido de, cara, eu não queria ser como esse cara, né? Esses professores, alguns deles me ensinaram a como não ser, a como não segui-los, a fazer coisas que não vale a pena por grana, ou por trabalho, ou por emprego, ou por sucesso. Não valem. E alguns desses caras fizeram, sabe? Vale a pena? Não. Até que ponto qual é o limite ali, né? Entre carreira e legado, entre carreira e coisas que você está disposto a fazer. É uma linha tênue, né? Talvez eu nem saiba a resposta. Mas trago aqui para nossa reflexão. E cada um que faça a sua própria reflexão. Então, assim, agora, a Portale, ela me deu a chance de um recomeço, né? De recomeçar, de reaprender. Então, embora a gente trabalhe quase 24 horas, né? Quase 30 horas num dia que tem 24, pelo menos para mim, eu sinto e eu brinco, eu falo isso lá, inclusive a galera não entende muito, fala assim, é maluco, mas é como se eu estivesse de férias. Eu tô de férias, né? Lógico, também é um período recente. Como que vai ser daqui 10 anos? Quem não sei, cara, só o futuro a Deus pertence. Eu posso dizer o que eu tô sentindo agora. Hoje, a sensação que eu tenho é de estar de férias, porque eu tô fazendo uma coisa que é prazerosa, tem o seu quê de desafio, óbvio que tem, mas extremamente prazeroso, gostoso de estar junto com a turma que eu gosto, que eu amo, que eu dou a minha vida por, né, que são os meus filhos e minha esposa. Recomeçar, estar junto, fazer coisas juntos, descobrir quem eles são, né, como são eles, quem são eles, aprender com eles todos os dias, porque é uma galera muito capacitada, uma galera foda, assim, né? Uma galera muito, muito capacitada. Então eu aprendo com eles
todos os dias, e descubro no sentido de, caraca, como é que você sabe disso, meu, assim, né? Você tem 19 anos, meu, né? E você tem 21, né? Que um vai fazer 19, né? E o outro vai fazer 21. Então, assim, como é que você sabe disso, né? E aí eu descubro que eles foram atrás, meu, né? Eles estudaram, não sabe por acaso. Eles buscaram aprender, buscaram estudar. Os malucos ficam a noite inteira fazendo curso, sabe? Então, assim, eu descobri coisas que eu não sabia em relação à minha família. Pude experimentar por várias vezes quem é a esposa que está do meu lado, né? E me incentivando, me ajudando, contribuindo. Quem é a minha parceira ali, né? De vida e tal. Então, 23 anos de casado, né? E eu conheço ela desde os 8 de idade. Uau. Então imagina que loucura, né? A gente se conheceu como criança 8 anos, começamos a namorar com 14, casamos com 21 e aí vai, né? Tá junto. Putz. Então você percebe que só que sempre tendo que fazer escolhas, né? Puta, eu tô aqui em Brasília, tô no Rio de Janeiro, tô em Minas, tô no Rio Grande do Sul, tal, e ela tá no México, tá no Chile, tá na Califórnia, tá em Atlanta, tá... Porra, e a gente teve tempos muito separados nesse sentido desse sistema chamado trabalho. E a Portale nos resgatou nesse sentido de estarmos juntos, conversarmos sobre, namorar um pouco mais, sonhar juntos o mesmo sonho. Putz, que top. Não tem preço. Show. Daniel, eu errei. Eu, na verdade, falei que ia fazer as 2 últimas perguntas, né? Só que eu acho que vou fazer 3. Então... Ficando com medo, né? Não, mas pode ficar tranquilo que eu acho que tá dentro de você o que eu vou te perguntar. Na verdade, eu queria que você passasse o recado para os teus filhos que acreditaram no teu sonho e lutaram contigo. O que você falaria para eles agora? Agora você foi malvado, né? Porque tem que ser, né? Tem que ser. Agora você foi muito malvado, né? Porque essa galera é a minha vida, sabe, cara? Assim, de verdade, né? Os 3, né? Eu sempre brinco em casa, assim, que... O que você define a palavra amor, né? Eu, como vim do interiorzão e tal, e passei muita dificuldade na vida e tal, eu defino o amor com... O que eu consigo definir de amor é a proteção. Então... Eu consigo tangibilizar a palavra amor quando num assalto alguém te dá um tiro e você não pensa 2 vezes ao entrar na frente da bala. Quando você não pensa sobre isso, não é uma opção, entrarei ou não entrarei para você. Eu vou entrar porque isso tá aqui tá no reptiliano, né? Eu vou fazer isso por instinto. E é isso que eu sinto por essa turma, né? No sentido de, cara, não pensar em dar vida por eles de uma maneira muito natural, dentro do reptiliano, né? Eu não vou fazer isso por... será que eu faço ou não faço? Ou vou fazer porque isso é certo de fazer porque eu sou pai e tal. Não. É instintivo. O amor sepulcral, né? O amor ágape, que é o amor sacrificial, porque tem 2 tipos de amor, né? Você tem o amor filéu, né? Que é o amor de amigo, e você tem o amor ágape, que é o amor sacrificial. Só fazendo um parênteses, esse é o amor que Jesus tem pelo seu povo, a tal ponto de se dar no lugar das pessoas para nos conceder a salvação eterna, né? Então, esse é o amor de Cristo, né? E, obviamente, o meu amor não é o amor de Cristo, porque ele é perfeito e eu não, eu sou imperfeito. Mas, no sentido ágape de se sacrificar em prol do outro por amor, isso vir do seu reptiliano, né, vir do seu subconsciente de maneira natural, sem esforço, é muito natural para mim, muito claro para mim, e será sempre feito em função de um amor muito, muito, muito gigantesco e verdadeiro. Então, o recado é, cara, obrigado por vocês me ensinarem todo dia
a como buscar ser melhor, mesmo sendo imperfeito, horrível, errôneo, cometendo milhares e milhares e milhares de erros, com eles inclusive, mas aprender todo dia como ser melhor, né? Ou tentar ser melhor, mesmo sabendo que você não vai conseguir nunca, mas todos os dias pelo menos tentar ser melhor. É isso. Puta aprendizado, né? Com eles. Que top, cara. Que bom ouvir isso. Mostra não só o ser humano que você é, mas não só o profissional que você é, mas o ser humano também. E é muito legal ouvir isso. E a última, são milhares de donos de delivery, donos de negócio que nos assistem aqui. Eu queria que você deixasse a mensagem final para eles, cara. Diante de tudo que você já passou e do que você viveu nesse tempo de empreendedorismo aí. Claro que isso é muito clichê, né? Viva o seu sonho e acredite nos seus sonhos, tal, clichê pra caramba, tal, mas muito verdadeiro. Mas faça isso com prudência e ciência. Esse é o ponto. Eu acho que acreditar no seu sonho sempre será válido, né? E outra coisa, Pedro Moreira Salles falou isso aí quando ele era presidente do Unibanco, que foi o primeiro banco que eu trabalhei. Sonhar pequeno ou sonhar grande tem o mesmo desafio, o mesmo tamanho, a mesma dificuldade. Então, já que sonhar pequeno e sonhar grande custa a mesma coisa, bora sonhar logo grande. Então, sonhe o seu sonho, né, de maneira grande, mas faça isso com prudência e ciência. Até rima. Mas não pega o teu seguro-desemprego e a tua grana que você recebeu lá e invista tudo 100% no teu negócio, sem deixar uma grana guardada para capitalizar, para fazer capital de giro. Estuda negócio, estuda business plan, vai para a prancheta, planeja o seu negócio com bastante ciência, né? Com bastante planejamento, com bastante ciência, que você consegue tangibilizar um pouco mais, né? Tangibilizar um pouco mais aquilo que você planejou. E claro, de novo, né? Eu falei aqui, eu sou evangélico, não consigo desmembrar essas coisas todas que nada mais do que são ferramentas de inteligência e capacitação que Deus te deu. Então acredite nele, em primeiro lugar. Na força, independente da sua religião, acredite que existe um Deus que vai te abençoar. Mas saiba que a ciência, a prudência, os desafios, as lutas e inclusive o próprio business plan são ferramentas que inclusive podem ser divinas, no sentido de você tem que passar por lutas para aprender coisas, você tem que usar a ciência a seu favor para melhorar, para errar menos, para ser mais assertivo. Então, as coisas estão aí para serem usadas, a tecnologia está aí para ser usada. Então, com muita prudência e com ciência, e aí eu estou falando de tudo. Estou falando de gastronomia, eu estou falando de matemática, eu estou falando de economia, estou falando de geografia, eu estou falando de estatística, eu estou falando de tecnologia da informação, estou falando de marketing, com muita ciência e muita prudência. E a bênção de Deus, eu acredito que a gente pode sonhar e sonhar grande. Uau! Cara, que ótimo. Toda vez que eu sento nessa mesa, são 40 episódios, eu sento para aprender. E com você hoje não foi diferente. Aprendi muito sobre empreendedorismo, sobre ser humano, sobre visão, sobre amor pelo que faz. Cara, não tenho dúvida que você vai ser sempre um sucesso. Torço por você. Saiba disso, que agora você tem mais uma pessoa torcendo pelo teu sucesso aí. E o que eu posso te desejar é que Deus te abençoe cada vez mais na sua caminhada. É isso, cara. E obrigado pela entrega de hoje, que isso, pra mim, vale muito mais do que qualquer outra coisa. Obrigado mesmo de coração. Eu que agradeço. Amém. Obrigado pelas palavras, pela oportunidade. Espero ter ajudado aí, pelo menos um pouquinho, as pessoas que estão aqui ao nosso lado, né? E sendo desafiadas todos os dias
porque não é fácil, né? Tem tantas coisas, tanta burocracia, tanta dificuldade, tanta luta, mas é gostoso. É isso aí. É gostoso. Então, tamo junto. Muito obrigado mesmo pela oportunidade. Legal. E até você falando sobre isso, com certeza ajudou, cara. E uma frase que eu levo pra mim é: se a gente ajudar uma pessoa, a gente já tá mudando o mundo. Eu tenho certeza que nesse podcast nós não ajudamos uma pessoa, ajudamos milhares, e a gente escuta isso, tem esse feedback toda semana. E com esse episódio seu não vai ser diferente, então obrigado de coração mesmo. Show. Pessoal, e para vocês que ficaram até aqui, muito obrigado por acompanhar nosso podcast, nosso número 40, né? E espero que vocês usufruam cada vez mais do nosso podcast e cresçam também. Então, até o próximo. Um abraço. Valeu!